Cristo esteja entre nós. Nós estamos no capítulo 18, muitos dos chamados, poucos escolhidos. Item 16, reconhece o cristão pelas suas obras. Meus irmãos, hoje nós vamos falar de um tema que abrange a seguinte situação: a chamado boca para fora, aquele que fala e prega uma coisa, mas que faz diferente daquilo que prega. Enquanto estivermos encarnados, precisaremos de apresentações. Quando desencarnarmos, não. Os títulos, as honras, as posses ficarão para trás. O que nós verdadeiramente vamos levar são, que nós vestiremos, vai ser as nossas obras, pensamentos e sentimentos. Ok? E eu vou contar rapidamente aqui uma história, que é verdadeira dos evangelhos, que é no momento quando Paulo se atrasa, Pedro se atrasa para ir ao encontro do mestre. Ele pega o barco para atravessar, para ir do outro lado, onde Cristo estava com uma multidão junto dos seus discípulos, e aí ele se atrasa. Quando ele chega lá, Cristo está socorrendo uma senhora que está com uma criança dentro de um cesto, e essa criança muito debilitada, raquítica, e com os braços e mãos como se estivessem atrofiados. Não diz qual era a doença que essa criança tinha, mas ela tinha uma doença, uma coisa grave, que fazia com que ela ficasse como se ela estivesse com os braços, com os membros inferiores e superiores, braços e mãos atrofiados. E ela está pedindo para que Jesus cure. E aí, Pedro passa para o outro lado, vê aquela situação e vai de encontro a Jesus. E bem diante daquela situação toda, ele se preocupa na multidão, porque ele tinha aquela preocupação com Jesus. E ele não está conseguindo ver exatamente o que está acontecendo. Quando ele chega lá, ele se depara com essa situação. Estão entendendo a história? Não, né? A história é verdadeira, né? É sério mesmo. Pronto, aí ele chega lá e Jesus pede para que ele ame aquela criança, cure aquela criança que está ali. Ele antes tinha vacilado, e quando ele se depara com Jesus sobre as águas, ele com os discípulos, eles até se assustam vendo aquela imagem, né, se aproximando. Ele pede para seguir sobre as águas. Jesus chama ele, venha, e ele vai caminhando sobre as águas, mas quando dá um vento e uma marézinha, uma água que bate no pé dele, ele vacila e afunda. Então ele ainda está com aquilo na cabeça. Só que o que Jesus faz? Jesus dá uma nova oportunidade a ele. E ele pede para que ele cure aquela criança. E ele começa ali a fazer o que Jesus estava pedindo. Quando ele toma por si a força para fazer a cura dessa criança, é envolvida uma psicosfera e a mãe se sente acolhida naquela situação. E ele pede licença e pega essa criança. E ele verdadeiramente consegue curar essa criança. E Jesus diz para ele, para que ele vá ali amando aquela criança, ao ponto que ele bota essa criança no chão, vai movimentando os pés, os braços, e essa criança consegue caminhar. E quando essa criança caminha, ela olha e diz para a mãe, este é o Cristo. Então, o que nós vamos falar hoje é justamente do verdadeiro cristão, porque naquele momento ali,
ele deu testemunho de ser um verdadeiro cristão. Ele tinha antes vacilado, mas agora ele tinha uma nova oportunidade. Porque o perdão de Deus, a gente fala assim, o perdão de Deus. O perdão de Deus, meus irmãos, é a oportunidade que nos é dada a todo instante. Esse é o perdão. Você falha, você tropeça e o perdão vem como uma nova oportunidade. Porque se Deus é o nosso Criador, na hora que você buscasse o perdão a Deus e Ele te perdoasse, vamos dizer assim, entre aspas, você não precisaria ter trabalho mais algum. Porque Deus te perdoou, Ele é o supremo juiz. Então você não precisaria fazer mais nada. Mas o perdão de Deus é uma oportunidade que lhe é dada novamente. Assim como as reencarnações. Está dando para entender isso, gente? Sim. Vamos lá, vamos começar a responder para ver que vocês estão aí. Que eu estou achando que vocês não estão aí, não. Vocês estão aí? Mas eu não consegui anotar para deixar lá. Hein, pessoal? Vocês estão aí? Sim. Estão? Não estou ouvindo, não. Sim. Então, pessoal, Pedro, ele tem essa nova oportunidade. Ele tem essa nova chance de continuar. Então, esse é o testemunho. Agora vamos ao inverso. O inverso é quando as minhas palavras, elas são falsas. Eu estou aqui pregando uma coisa, mas o meu coração está dizendo outra coisa. Eu não estou aqui por amor. Eu estou aqui porque eu preciso estar aqui, porque eu tenho interesse por trás, porque, está vendo a campanha aí, né? Aí eu vou sair candidato a vereador, aí eu digo assim, eu vou lá, porque quanto mais pessoas eu estiver à minha volta, para mim melhor, me torno mais conhecido. Esse aí é o outro lado, é o lado do falso testemunho. E aquelas palavras que conduzem as pessoas a um caminho melhor, essas palavras são as palavras que edificam, que dão testemunho do Evangelho de Cristo. Porém, aquelas palavras que enganam as pessoas, aquelas palavras que elas vêm com um outro sentido, porque aqui diz o libré, aspecto exterior, fachada, aparência, fardamento, capa, ou seja, é algo que se fala com uma outra intenção. Eu quero dizer uma coisa para obter outra. Estão dando para entender? Então vamos adiante. E aí quando você chega lá, você não vai ter mais essa roupa. Você não vai ter mais esses títulos, essas alegorias que acabam camuflando quem verdadeiramente você é. Você não vai estar mais lá. Com isso, você não vai estar lá mais assim. Você vai estar exposto. Ok? Isso é o que a gente está com patrocinador novo. Aí a gente está... Isso é patrocínio, tá, pessoal? Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. E aí eu digo para vocês uma coisa, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, aí se vocês ficarem espantados, vocês fazem assim, vamos lá, de novo, hein? Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. E agora eu vou dizer para vocês, muitos espíritas não entrarão. Muitos espíritas não entrarão. Por quê? Por que não entrarão os espíritas? Muitos. Por quê? Eu vou dizer para vocês. Porque para entrar no reino dos céus não basta palavras, é preciso as obras, os bons pensamentos e os sentimentos nobres. Não basta palavras para entrar no reino dos céus. As palavras acabam por ser uma agravante. Se minhas palavras
são verdadeiras, conduzindo ao caminho correto, ok. Se minhas palavras são falsas, levando à ruína, aí eu comprometo a minha encarnação. Certo? Porque aquele que contribui para o fracasso do seu próximo, esse daí está contribuindo para o seu próprio fracasso. Estamos entendendo? Assim? Está entendendo? Tá? A senhora está entendendo? É. Sim. Pronto, muito bem. Já sabe como me preocupa a senhora. A senhora está entendendo. Então vamos adiante. E aí, esse céu que a gente fala, que a gente diz aqui, esse céu está onde? Onde fica esse céu? Alguém tem ideia de onde fica esse céu? Esse céu que se fala. A gente precisa se comprometer com as nossas ações, com as nossas atitudes. A gente precisa fazer a nossa reforma íntima para atingir esse céu. E esse céu está onde? Alguém tem ideia de onde está esse céu? Alguém tem ideia? Vou dar uma dica aqui. Esse céu é um espaço fora ou é dentro? É um espaço no exterior, está por aí, ou esse céu é dentro? Vamos lá, Paulinho, você que chegou agora. Hã? Dentro, muito bem. Esse céu está dentro de nós. Porque aquilo que vai nos tornar no céu ou no inferno são os sentimentos que nós vamos ter depois. Se você tem um sentimento de remorso, de rancor, de angústia, assim como passou Judas, assim como passou Pilatos, você está no inferno. Nós somos co-criadores do nosso próprio universo. Aquilo que nós plasmamos está diretamente relacionado aos sentimentos, às emoções que estão em nós. Está dando para entender, pessoal? Hein? É o frio. Está dando para entender? Muito bem. Então, a questão é o seguinte: não adianta você ficar procurando um local bom ou um local mau, se é você que faz as suas energias, se é você que faz os seus pensamentos, se é você que plasma o que você vai vivenciar. Uma pessoa que desencarna preocupada, apegada às coisas materiais, com sentimentos negativos, obviamente essa pessoa vai estar no inferno. Aquele que desencarna com a sua consciência tranquila, ou não precisa nem desencarnar, aquele que vive preocupado com as coisas as quais ele não controla, aquele que vive com os sentimentos de angústia, de apegos, esse vai estar no inferno, nesse plano ou no outro. Então, quando a gente fala de céu e inferno, a gente está falando das nossas emoções, daquilo que plasmamos, ok? Agora aqui eu vou fazer uma leitura aqui importante, tá, pessoal? Quando nós trabalhamos e nos dedicamos e as coisas continuam difíceis, já aconteceu isso com alguém aqui? A pessoa está trabalhando, a pessoa está se dedicando, está lendo o Evangelho, está indo para a palestra, está fazendo culto no lar, mas as coisas continuam difíceis. Alguém tem ideia do porquê disso? Alguém já vivenciou uma situação assim? Quanto mais você procura também. Também. Quanto mais você procura evoluir, mais testado você será. Também. Mas vamos adiante. É preciso avaliar. São dois pontos aqui que a gente tem que avaliar. O primeiro ponto é como o outro se sente com aquilo que ofertamos. Você está preocupado com uma situação cotidiana na sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar,
Você quer modificar aquela situação e ali você apresenta para aqueles que você quer modificar, você apresenta uma situação, certo? Só que aí tem um detalhe. O que nós ofertamos para essa pessoa, para esse ambiente? A gente tem que ver isso. Porque a gente está buscando. Alguém já ouviu falar a tal da busca cega? Que você está buscando e você nem sabe o que você busca. Porque às vezes o que você está buscando no outro são as angústias que existem em você mesmo. Está dando para entender isso? Então vamos adiante. Aquilo que ofertamos. A segunda questão que a gente tem que avaliar, a primeira é ver o que nós estamos ofertando. Aquilo que nós estamos colocando para as outras pessoas, se aquilo ali verdadeiramente está sendo útil para aquela pessoa. Porque às vezes aquilo é útil só para a gente. Em geral, nós ofertamos aquilo que está em nós, aquilo que nós temos sobrando. Por exemplo, se bate uma pessoa, vamos pegar um exemplo aqui, bate uma pessoa na sua porta, certo? Aí a pessoa tem uma necessidade, eu vou pegar com a questão material como exemplo para ficar mais fácil para a gente entender. A pessoa chega lá e pede arroz para você, certo? Pede arroz. Arroz está barato, né, mano? Tá barato arroz, pessoal? Ah, não, né? Aí você não tem arroz, você tem o quê? Macarrão. Você vai ofertar o macarrão, não vai? Ou você vai pegar 50 reais e dar para a pessoa assim, e dizer assim, vai lá comprar um quilo de arroz. Você dá 50 reais quilo de arroz? Não, né? Aí você não vai dar 50 reais para a pessoa para comprar arroz. Você vai dar um macarrão, não é assim? Só que a pessoa queria arroz. Está dando para entender? Estou fazendo uma associação de algo material somente para a gente ver a questão das nossas emoções, da nossa psicosfera, daquilo que... Certo? Então vamos adiante. E o segundo ponto que a gente tem que avaliar é esse aqui, ó. Se a nossa presença torna um ambiente pesado, chato e conflitante. Quando a pessoa procura fazer o bem, e entra em harmonia e se toca com um negócio desse, né? Não é não? Às vezes não acontece. É verdade. É verdade. Então vamos de novo. Se a nossa presença torna um ambiente pesado, chato e conflitante. Se a nossa presença faz isso, o que nós temos que avaliar? As nossas próprias atitudes. Porque por mais que a gente esteja cheio de boas intenções, ninguém quer viver num ambiente chato, conflitante. Alguém quer viver assim? Porque no real, a nossa presença tem que tornar um ambiente leve, harmônico e alegre. A gente vai ver logo na cara das pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque isso aconteceu várias vezes comigo. Se a gente chega num local, as pessoas já se retraem, aí a gente tem que fazer uma autoavaliação. Porque você não vai pegar aquele ambiente ali e transformar ele da noite para o dia. É mais fácil você se autoavaliar, você se transformar. Não é assim? Pedro não vacilou lá nas águas, né? Teve um receio de como ele ia, né? Aí uma marezinha que bateu no pé dele, ele já afundou e já... Mas no outro dia, o que ele fez? Ele teve uma atitude diferente, porque na primeira vez faltou ele fé, e olha quem estava na frente dele, Cristo, hein? Cristo estava na frente dele e ele vacilou, faltou fé. E no outro, Paulinha, você ficou muito refletivo. O que está acontecendo? Se as minhas palavras trouxer qualquer tipo de aflição a alguém, a função não é essa, tá aí? Vamos adiante. E aí eu quero perguntar uma coisa a vocês. No nosso velório, o que a gente quer que as pessoas digam? Alguém já se pensou assim? Quando estiver lá no seu velório, lá, alguém, vamos lá, vamos falar aqui, senão a gente não vai sair daqui hoje. No seu velório, o que você quer que alguém diga lá? Como é que você quer que as pessoas falem lá no seu velório? Alguém tem ideia aí? Alguém já pensou sobre isso? Rezar, né? Hã? Rezar.
A senhora quer que as pessoas estejam rezando. Pronto. Mais aí, mais alguém? O que quer que diga no seu velório? Era tão boa, era tão legal. Peça boa. Vai fazer falta. O que mais, pessoal? Ok. E aí, pessoal? Eu sou da agradeço, mas eu fui. Muito bem. E me deixe Deus. E deixa que a senhora siga em paz. Em paz. Pronto. Eu vou dizer o seguinte, eu quero que no meu velório alguém olhe e diga assim, ih, ele está se mexendo, ele não morreu não. Não, gente, eu estou brincando. Eu estou falando essa história de velório, eu vou falar um negócio aqui rapidinho para a gente... Teve um cidadão que estava tendo um velório, ele, cristão ele, né? E aí o padre começou a falar, né? Era um homem de bem, não tinha vícios, cuidava bem dos filhos, tratava bem a esposa, trabalhador, não dava problema nenhum. E o padre falando, chegou um ponto que a esposa virou para o filho e disse assim, meu filho, vá lá e veja se é seu pai mesmo que está sendo enterrado. Então, a gente às vezes se preocupa com aquilo que temos que fazer, mas não se preocupa com o impacto que causa nas outras pessoas. Por mais que cada um responda pelas suas ações, por mais que cada um tenha que fazer por si a sua modificação, a sua reforma íntima, a gente também tem que se preocupar com o outro, porque o outro é o nosso espelho. O osso tem a carne, é isso? Aí a minha falecida sogra dizia assim, quem comeu a carne, que agora que errou o osso. Ela dizia sempre isso para mim, sabe? E eu realmente quero ver o osso dos outros, não quero que ninguém errou o meu. Mas a gente tem impacto nas pessoas, certo? Então vamos adiante. E aí há uma confusão que às vezes as pessoas fazem, as pessoas acham que Jesus veio aqui para que nós falássemos o nome de Deus, para que nós exaltássemos a Deus, para que nós tratássemos Deus com bajulações. Deus não precisa disso. Eu já disse aqui da outra vez, para Deus, Ele não precisa nem que nós acreditemos nele. Está entendendo isso? Você, acima de tudo, você tem compromisso com aquilo que você faz, com as suas ações, os seus pensamentos, mas, porque no começo aqui, dessa parte, dessa citação do Evangelho, o que ocorre é assim, essas pessoas que ficavam lá, Senhor, Senhor, essas pessoas que falavam dessa forma, que se portavam dessa forma, elas faziam uma evocação para que as outras pessoas que estavam à volta delas olhassem e achassem que elas eram uma pessoa que vivia em contato com Deus, porque elas viviam exaltando. Por isso que fala das vestes do libré, que é uma coisa falsa, que se camufla. Então essas pessoas, elas agiam dessa forma. Elas ficavam com essas bajulações, que na realidade isso não foi ensinado por Cristo. Não foi dessa forma que foi posto. As leis naturais, as leis de Deus, e Cristo nos ensinou uma delas, que eu tenho como a mais importante, que é a lei do amor. A importância de se entender os ensinamentos de Cristo passa por entendermos a lei do amor. E por mais incrível que pareça, não é fácil a gente praticar a lei do amor. Não é fácil. Por isso que ainda estamos nesse processo todo. Então vamos lá. Jesus não veio nos ensinar ou falar exaltações com o nome de Deus. Ele não veio fazer isso aqui. Eu vou ler na íntegra aqui. Jesus veio nos mostrar a obediência às leis naturais, praticar a lei de amor, que é uma lei natural, dar o testemunho do real reino, a vida espiritual, e mostrar, acima de tudo,
que não existe a morte. Que não existe a morte. Na hora que você compreende que não existe a morte, que você não vai deixar nada para trás que realmente importe, que realmente vá trazer, como a senhora lhe disse, né? Ela quer que seus filhos, mas que ela siga em paz. Por quê? Porque ela cumpriu a sua parte. Ela não quer que ninguém fique lá no cemitério, não é assim, senhora? Chorando por ela. Tem que lembrar com felicidade e alegria os momentos que tiveram dos seus ensinamentos. E seja, acima de tudo, homens de bem. Eu acho que é isso que ela quer. Acho, não tenho certeza. Então, da mesma forma... Quero que eles fiquem bem, sem a minha presença, só lembrando, que eles seguir. Pronto. Então é justamente isso. Da mesma forma, os ensinamentos de Cristo, eles passam por isso aí. Ainda há em nós uma lembrança, a gente fica todo o tempo vendo aquele Cristo crucificado, açoitado, ensanguentado. Isso daí, gente, na minha concepção, não era mais nem para nesse período passar esses filmes. Jesus sendo açoitado, Jesus crucificado, isso ficou para trás. A verdadeira obra, o verdadeiro ministério de Cristo para nós não foi isso. Todo Não. mundo passa, né? Todo mundo passa, eu não gosto desse Todo mundo passa, enfim. Todo mundo tem. Ainda passa na data errada, né? Não é nem a data correta. Todo ano tem. A paixão, justamente, então, isso é uma questão que fica na nossa mente, uma